Fala, Matheus, tudo bom? Tá me ouvindo? Opa, tudo jóia, tô ouvindo sim. E aí, como é que você tá? Conseguiu bater as metas? Tá Consegui sim. tranquilo é uma Ó, palavra muito forte, né? Mas ansioso tá animado, essa é a palavra certa. também. Ah, bom demais, vai dar tudo certo. Às vezes é estressante nessa jornada até aqui, mas no fim vai ser gratificante, continua, viu? Pode No dia de deixar. hoje, no dia de hoje a Gabriela não vai estar com a gente, porque ela teve uma proposta de emprego e ela achou por melhor priorizar, né, essa proposta a fazer o concurso. Então vamos continuando aqui com você. Matheus, e aí, como é que foi a semana? Como é que tá? O mesmo planejamento de antes ou você mudou o planejamento em razão aí da sua rotina? Então, eu tô deixando para estudar agora as básicas mais à noite, né? Porque eu acho que eu tô rendendo mais durante o dia. Aí eu coloquei as específicas para estudar pela parte da manhã. E no sábado, de manhãzinha, como eu tenho um rendimento melhor, eu tô fazendo também a redação. E no domingo a revisão. Domingo é a revisão. O que que você está fazendo na revisão? O que está dando certo aí? O que que deu errado? Então, quando é de segunda a sexta, eu tenho uns cadernos de questões, né? Que eu montei ali, que eu tenho já pronto. Aí, no domingo, eu vou lá, as que errei, eu filtro só as que errei, para refazer de novo. E alguns materiais que eu vi que eu tive mais dificuldade na semana, eu pego para ler mais um material teórico. E essas que você errou, tá tendo um resultado satisfatório? Tá acertando com o tempo? Sim, com o tempo a gente vê algumas questões, tem alguns peguinhos, a gente já consegue prever eles, algumas coisas que é mais decorável, e a gente vai conseguindo melhorar. Um exemplo, essa semana, acho que foi umas 50 questões, 40 que eu errei. Aí eu refazer ali, eu já acertei mais da metade delas de novo. E nas outras, essas outras que eu continuei errando, eu peguei e fui rever o material. Ah, muito bom. Então você está revisando por questões, né? Isso. Tem outras técnicas de revisão, Matheus, até foi comentado em algum dos vídeos. São técnicas muito boas também, só que a maioria dessas revisões você tem que elaborar o material, fazer um flashcard, um mapa mental. Eu acho que não é uma boa para a gente aqui, porque você trabalha, você tem uma rotina mais ajustada e a gente tem pouco tempo até a prova. Então é melhor você pegar um material pronto, como é o caso de questões, para revisar. Ou você está fazendo outra anotação no caderno, você provavelmente está fazendo também, né? Sim, sim. Eu tinha uns materiais em PDF, né? Aí eu gosto de escrever muito no papel. Aí quando eu tô fazendo questões, já para não ficar tentando pegar alguma colinha nem nada. Aí eu vejo alguma questão que tem alguma coisa, eu anoto ali alguma frase bem importante só para botar no meu resuminho ali para poder depois ficar pequeno, porque senão junta muita coisa quando vai fazer revisão, o material é grande demais, perde muito Aí, tempo. aí é estudar de novo, né? Na Aí revisão. não é revisão exatamente. Aí são as palavras-chave, igual acho que foi na aula de contratos, né, que a gente teve na quinta-feira, o Hum. fiscal técnico e o fiscal administrativo. Aquilo ali eu já botei um asteriscozinho, só uma frase, pronto, para não esquecer mais. Ah, bom demais. Nas básicas, como é que você tá? Então, eu tô achando que eu tô achando assim, pelo método ali, eu acho que eu tô dando uma melhorada em português, eu tinha muita dificuldade em português e tem uma partezinha chata, né, que eu tinha falado que aqueles negócios de regimento interno ali, tô dando uma lida para ver se eu consigo dar uma decorada, porque não tem questões essa parte de regimento, então tem que ser É, ler mesmo. realmente é desse jeito mesmo. Mas e as outras de Então, básicas? raciocínio lógico, eu já tô, para mim é a melhor matéria que eu tenho das básicas ali, depois da lei orgânica e a lei complementar. É as matérias que agora eu só estou fazendo questão e alguma coisa ou outra que aparece que eu não tinha visto ainda, aí eu vou lá e anoto no meu resumo. Aí, informática também eu dei uma melhorada, apesar que eu, eu, eu vim estudando mais da banca CESP, né? Eu acho que a Quadrix, ela não
pega tão profundo em alguns conhecimentos ali, porque eu estou fazendo mais questões agora só da quadra, como informática e português tem muito conteúdo, aí eu estou mandando só em cima dessas questões. É como eu te disse, você tem que acostumar com a banca, né? Porque É, cada um tem um perfil. Então, quanto mais questões você conseguir dela, melhor. uhum. Eu estou focando, por enquanto, só nelas e alguma matéria mais específica, igual lei orgânica, a lei complementar 840, que aí eu vou pegar de outra banca, que eu pego agora da CESP, né? Que é um conteúdo assim, não, a cobrança um pouco similar. Tudo bem, então vamos aí entender que está evoluindo, né? E na parte de engenharia, como é que tá? Então, eu peguei para estudar essa semana parte de instalações, que eu não tinha estudado muito ainda. Aí eu consegui um material mais resumido, estou dando uma lida, inclusive estava até fazendo algumas questões agora à noite sobre instalações hidráulicas e elétricas. E no mais é isso, eu estou revisando já a parte de licitações, contratos e a parte de orçamento dos diagramas ali, PRCM, que eu vi que a Quadros gosta de cobrar. Eu estou revisando essa parte. A parte de licitação está tendo dificuldade? Algumas coisas, porque quando aparece uma coisa da 13303 com a 1433 que é diferente, é a hora que estou pegando para errar um pouquinho ali. A gente ainda vai ter um conteúdo, né, na reta final para sanar isso aí. Então, a gente vai resolver isso. Agora, e com a Lei 14.133? Eu sou melhor nela do que na das estatais. É, Uhum. pelo menos na reta final ali, a gente teve uma aula com muito exemplo, né? Eu acho que ajuda bastante a fixar conteúdo. Sim. Eu acho que facilita a vida, a sua vida. E a parte de rodovias? Eu consegui pegar bem o básico, aí agora eu estou tentando pegar ali, igual a gente fez a parte da redação de sábado, as características de cada tipo de pavimento mesmo, não só do flexível ou rígido, mas de cada material de pavimentação para ver qual a vantagem e qual a desvantagem. Algumas características ali que eu estou me perdendo. Decorar uma parte também do índice de expansão, e é onde o CBR aí tá me quebrando ali. Estou tentando dar uma decorada ainda. Faz o que conseguir, porque você tem material escrito para estudar, né? Também vamos ter uma aula, né, no Uhum. reta final para falar disso. A gente vai também, dar um tratamento. Eu vi que você fez uma redação, né? Eu vou abrir ela daqui a pouco, tem algumas sugestões aqui para melhorar, mas antes de abrir, você deu uma olhada na resposta padrão, né? Você fez alguma consulta, né? Eu disse que não Fez. tinha problema, não tinha problema, isso é natural, né? Mas Uhum. para entender aí como é que foi. Então, assim, como ela cai a parte do tipo de material de rodovia, eu não sabia responder essa parte, que era até, eu acho que é o item A. Perguntava se podia trocar CBUQ por tratamento superficial duplo, não é isso? Isso. Aí as outras partes eu já conseguia desenvolver pela lei de licitações, por causa que ia alterar a distância, então ia onerar o contrato, tinha que ter um termo aditivo. E também o prazo, como o tempo do deslocamento do caminhão ia aumentar, também ia ter que aumentar o prazo de execução. Então, nessa parte eu conseguiria desenvolver, né? Agora, a parte realmente da, tipo, qual a vantagem de ser o BOQ para o tratamento superficial duplo, eu não sabia colocar. Aí foi por isso que eu fui atrás da resposta padrão, mais ou menos. E até pesquisei também em vários sites para mostrar os comparativos de um para outro. Entendi. Aquela resposta padrão da banca é uma resposta, não quer dizer que só existe ela, porque é um assunto assim com grande subjetividade. E aí eu vou comentar ela aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vou jogar aqui a nossa questão. Daqui a pouco eu vou abrir a sua e eu vou comentar. Tá, já. Então, vamos lá. Questão Sebrasp,
questão muito recente. Durante a fiscalização de obra rodoviária pública, contratada por empreitada por preço global, a construtora pleiteou a mudança da solução de revestimento de concreto betuminoso usinado a quente para tratamento superficial duplo, sob a justificativa que o tratamento superficial duplo permitiria a execução mais ágil e a mudança não acarretaria acréscimo de valor. Antes de continuar, o Matheus, aqui, no próprio texto tem uma sugestão. Por exemplo, aqui, ó, concreto, betuminoso, usinado a quente. Aí vem, coloca a sigla entre parênteses. Uhum. Tratamento superficial duplo, coloca a sigla entre parênteses. E daqui para frente já não usa o nome inteiro, usa só a sigla. Você pode também empregar essa técnica para quando você precisar economizar espaço, né, para não ficar muito grande o seu texto. Aí vai depender do volume que você está escrevendo. Se você precisar dar volume, aí você já não faz a sigla. Você entendeu, né? Que é uma jogada, você pode usar ou não. Entendi. Eu achava que poderia só colocar a sigla se eu já tivesse mencionado no texto anteriormente. Não, Tipo, no então, primeiro parágrafo. não, é isso que eu estou falando. Você vai mencionar pela primeira vez lá no Ah, parágrafo, sim. no primeiro, daí, depois disso, você pode usar só a sigla, Entendi. Era tá isso que bom? eu imaginava. Uhum. Então, ok, continuando aqui a leitura. Além disso, a construtora informou que a área da jazida de material de aterro encontrava-se exaurida, o que foi confirmado pela fiscalização, e solicitou um acréscimo de valor contratual devido à exploração de uma nova jazida e consequente necessidade de dilação do prazo de execução do aterro. Considerando a situação hipotética precedente, redige um texto posicionando-se quanto à pertinência dos pleitos apresentados pela construtora. Ao elaborar o texto, responda justificadamente ao seguinte questionamento. Primeiro, há motivo para a referida mudança da solução de investimento? Segundo, há motivos para o acréscimo de valores ao contrato pela utilização de uma nova jazida? Terceiro, há motivos para a dilação do prazo de execução do aterro? Quarto, no que diz respeito ao contrato, qual o procedimento adequado para atendimento dos pleitos cabíveis? Então, assim, uma coisa que chama atenção também, você tem que ver que os pontos para cada questão tem valor diferente. Sim. Então, assim, você tem que caprichar naquilo que vale mais ponto, né, para ver se você consegue pontuar o máximo dali. Então, também fique atento a isso. Agora, veja só, nessa questão, para responder o primeiro item, você tinha que ter conhecimento de obras rodoviárias. Isso aqui nem cobra conhecimento de licitação. O concreto betuminoso usinado a quente é o revestimento mais nobre que temos, né? Então, é o que tem mais qualidade e é o que tem maior custo unitário também. Então, assim, se ele queria trocar o CBUQ para o tratamento superficial duplo, isso não tem nenhum tipo de justificativa. Até porque, se ele fizer isso e continuar pagando ele como CBUQ, aí vai constituir uma prática de superfaturamento, que isso foi explicado até na aula da reta final, que é a Sim. diferença de superfaturamento para sobrepreço. Então, assim, não pode, tá? Não pode. Isso aí constitui irregularidade de execução do contrato. Por quê? Você está trocando um material por outro de qualidade inferior. É bom a gente lembrar que durante a licitação, que é bem antes da obra, foi proposto ali para todas as competidoras um projeto básico onde tinha uma solução de revestimento. Eu não posso, durante a execução, mudar o projeto completamente, porque isso pode ser até falar que compromete a isonomia, porque as competidoras lá atrás, elas manifestaram uma proposta sabendo que ia ser executado aquilo. Elas podem falar, mas se eu soubesse que poderia mudar isso durante a obra, eu teria dado outro preço na competição. Então, assim, não pode mudar o projeto, transfigurar o projeto na execução. Então, uma forma de responder é falar que houve a transfiguração do projeto básico e isso é inadmitido. Esse item não estava na resposta padrão da banca. Você poderia ter explorado aqui, além do que você falou, né? Que você falou que o revestimento, CBUQ, ele é mais nobre
e não poderia substituir por um de qualidade inferior. Também é uma resposta, mas você tem aí, né, um conjunto, né, e aí, se fosse o primeiro parágrafo que você respondeu, né, não é o que vale mais ponto, então tá bom o que você respondeu, mas se fosse 25 pontos, eu teria como sugestão você expor essas duas respostas, né, que está trocando material melhor por um pior e depois está vendo a transfiguração do projeto básico que é inadmitido. Ok? Então essas são algumas justificativas que você poderia ter usado. Entendi. Próximo item. Você tem alguma dúvida nesse item? Não, esse daí eu consegui entender. Eu tenho mais dúvida no último item, no item 4. Tá, nós vamos chegar lá, calma lá. Segundo item, há motivo para o acréscimo de valor do contrato pela utilização de uma nova jazida? Eu vi que você respondeu, eu vi que você consultou, mas não é tão simples quando você pensa ali. Tem motivos, deixa eu aqui ver, motivos para acrescentar valor devido à utilização de uma nova jazida? Nem sempre vai ser da forma como a banca expôs. Por quê? Porque pode ter uma outra jazida que tenha um DMT equivalente. Então, cabe estudo. Eu não posso falar que vai ter um acréscimo de valor. A banca expôs que não teria um DMT menor, porque isso configuraria um erro da licitação. E não é bem assim. Não é bem assim. Em rodovias, eu até concordo que a jazida, muitas vezes, ela é explorada às vezes até pela própria interessada. Mas em centros urbanos, como é o caso da Nova Cap, você tem os fornecedores desses materiais que você pode, então, comprar de terceiros. Então, assim, como é o meu caso, que eu sou fiscal de Campinas, eu tenho obras de pavimentação urbana, onde a empreiteira compra material para a obra. E no orçamento, calcula-se um DMT médio. Por quê? Porque tem múltiplos fornecedores e a gente licita com um DMT médio, porque possibilita competitividade na escolha da jazida, porque existem vários fornecedores e assim, se eu optasse pelo DMT de um fornecedor exclusivo, eu poderia estar privilegiando este fornecedor. Então, por isso que a gente calcula com a média, até porque a licitação ocorre numa data, a execução da obra ocorre em outra. Já aconteceu, por exemplo, que durante a execução, quando foi lá no fornecedor, já não tinha mais material para fornecer. Então, por isso que a gente calcula com o DMT médio, porque às vezes pode ter essa variação onde o DMT menor ainda esteja viável e assim a empreiteira que venceu contrata a jazida com DMT menor. Por quê? Porque a gente calcula com a média, porque tem um risco de variação e a gente prefere por fazer assim. Se a gente calculasse o DMT, eu pegasse a jazida com menor DMT, falasse essa daqui, e jogasse no contrato, a gente correria o risco de acontecer o que eu mencionei, chegar lá não existe mais essa jazida. Então, não necessariamente o que a banca disse é o correto, tá? Então, cuidado para você não ficar Entendi. decorando resposta padrão da banca e você simplifica e acha que é só aquilo, né? Então, tem que usar criatividade, pensar um pouquinho. Tá bom? Então, nesse caso, realmente poderia caber aqui um termo aditivo se ficasse configurado que precisa de uma jazida mais distante. Isso não foi previsto inicialmente no contrato. Então, sob essa justificativa, está uma resposta ok. Cabe termo aditivo, uma vez que isso não foi previsto inicialmente no contrato e está configurado que a jazida vai ser mais longe do que esta. Então, aqui está ok, tá? Mas só abrir seus olhos para outra situação. Tem dúvida aqui no item 2? Não, mas eu gostei dessa visão, porque nós estamos falando da rodovia, no caso, né? Que é uma via rural, no caso, não é isso? Aí Sim. em centros urbanos, essa nova visão eu não tinha ainda pensado nela. E justamente aqui a nova CAP pode dar uma questão desse estilo, justamente porque Mas, é da empresa, né? mas até mesmo na rodovia, eu entendo que se durante a execução do contrato a jazida exauriu, pode ser que encontre uma jazida com distância menor. Isso não é erro de orçamento. Por quê? Porque
tem muitas jazidas que são postas em propriedades particulares. Então, eu posso ter, por exemplo, orçado a obra da licitação pensando numa jazida que já estava licenciada ambientalmente, que era uma propriedade pública. Mais tarde, quando viu que o material não era o suficiente, a gente pode consultar uma área particular, entrar numa negociação de tal forma a explorar uma jazida na área particular que tem um DMT menor. Então, sob esse exemplo, eu também acredito que em rodovias pode ter um DMT menor e isso viabilize a alteração da jazida e não configure um erro da licitação como a banca expôs. Então, quero deixar assim claro para você que o examinador, quando coloca a resposta padrão, é a visão dele, tá? Não Entendi. necessariamente, não existe outros caminhos para você apontar a resposta. Agora, obviamente, quando a gente tem experiência, como é o meu caso, que eu trabalho na prática com isso, né, a gente consegue ter essa visão mais longa. Eu só quero dizer, portanto, que não fique restrito ao que você lê na resposta padrão. Às vezes, respondendo a algo diferente do que está lá, não necessariamente você vai estar errado, tá? Tá, joia. Ok. Então, o próximo item. Há motivos para a dilação do prazo de execução do aterro? Então, isso aqui também é polêmico. A resposta padrão falou sim, porque vai ter um DMT maior. Mas aí eu tenho aqui um pouco de discordância. O fato de ter um DMT maior, eu posso corrigir isso com aumentando a produtividade do transporte, colocando mais equipamentos, e de tal forma isso vai ser absorvido no termo aditivo. Eu vou ter um DMT maior, então a gente vai corrigir isso lá no termo aditivo para que mantenha ainda uma produtividade adequada para haver o cumprimento original do prazo. Então, não necessariamente cabe a dilação do prazo. Tudo tem que ser aqui, então, negociado, conversado. Engenharia é um universo muito amplo, por isso que é tão difícil estudar engenharia. As pessoas, né, elas pensam que engenharia é simples, cair em concurso público, mesmo você sendo da área, você erra questões, porque engenharia, de certa forma, ela não é uma ciência exata, ela tem múltiplas soluções. Enfim, a banca trouxe como resposta padrão que sim, porque vai ter um DMT maior, e eu não acho que nem o DMT que vai prejudicar a obra, mas o fato de modificar, explorar uma nova jazida, porque isso é uma licença ambiental, nova jazida tem que ter licença ambiental, então se vai explorar uma nova, tem que ter um licenciamento ambiental, tem que ir lá para o órgão ambiental aprovar, isso vai afetar o cronograma da obra, então era uma justificativa também, tá? Outra hipótese também que poderia ser justificada é falar, olha, não cabe uma dilação de prazo, porque empreiteira, você tinha como controlar sua jazida de forma a saber que ela estava se exaurindo e trazer-se previsibilidade para uma nova jazida, antecipar isso para que não afetasse o cronograma. Também seria uma resposta para esse item, né? Então, a gente poderia falar que prejudicou o andamento da obra por falta de previsibilidade de planejamento da empreiteira. E aí aplica uma sanção contra a empreiteira. Lembrando que aqui estamos diante de contrato administrativo. O contrato administrativo é regido por direito público, então, por exemplo, eu, fiscal de obra, servidor público, né, eu tenho prerrogativas aqui que são um pouco diferentes de quem está na nova CAP, porque lá é direito privado. Enfim, isso aqui foi explicado lá no curso do Reta Final, né? Eu acho que você está por dentro do que eu disse aqui. Sim, sim. Ficou alguma dúvida nesse item? Não. Ok, então vamos para o último item aqui. No que diz respeito ao contrato, qual o procedimento adequado para atendimento dos... Peraí, tem um item aqui me atrapalhando. Atendimento... Deixa eu tirar Os um pouquinho. pleitos cabível. Dos pleitos cabíveis. Isso. Então, aqui é aquela burocracia. Se vai fazer um acréscimo de valor, tem que ter termo aditivo.
Dilação do prazo, a depender da dilação do prazo, você nem precisa de tema aditivo, você pode fazer por simples apostila. Mas isso tudo vai transcorrer de acordo com o contexto que você criar, né? Se você criar um contexto ali, acontece que o acréscimo de valor é termo aditivo. Então, era isso que você tinha que responder no último item. Porém, a forma como você redigiu o seu texto ali, que a gente precisa fazer algumas observações. Eu vou trazer aqui a sua redação e a gente vai conversar isso. Bom, tá aqui. Você começou aqui o primeiro parágrafo. O concreto bituminoso usinado a quente possui maior durabilidade e resistência comparado com o tratamento superficial duplo. Por esse motivo, não existem justificativas para a construtora pleitear a mudança da solução do revestimento. Eu não vou aqui olhar para o português, que eu não tenho autoridade para isso, eu não sou professor de português. Mas, veja só, deixa eu aqui ver mais uma vez aqui a pergunta, né? A pergunta é: há motivos para a referida mudança da solução do revestimento? Então, você falou correto, não existem justificativas, mas você poderia ter colocado a palavra que está lá no. Não existem motivos para a construtora alterar, né, o revestimento melhor pelo pior, tá? Então, é só isso aí que eu acho que poderia ter aqui colocado, mas ficou legal aqui o primeiro parágrafo, bem sucinto, e aí vamos para o próximo. Embora não seja aceitável a troca do revestimento, o acréscimo devido à utilização de uma nova jazida deve ser aceito. No lugar da palavra deve, eu acho que era melhor você colocar a palavra pode. Tá? Cuidado com as imposições, porque quando você coloca as imposições, parece que tem uma obrigatoriedade, tá bom? Então, a nova jazida pode ser aceita, pois a distância percorrida pelos caminhões aumentará, onerando o orçamento. Na verdade, vai onerar a empreiteira, né? Vai onerar o custo da obra, melhor dizendo, né? O valor da distância média de transporte aumentará também, e com base nesse valor que se destina o custo do transporte da jazida para o local de aterro. Aparentemente aqui ficou o primeiro parágrafo ficou mais bem organizado do que o segundo, tá? E aqui tem uma dica também muito especial. Cuidado com a sua grafia, por exemplo, aqui, ó, acréscimo. Deixa eu ver se está conseguindo. Conseguiu ver a Sim, palavra? Sim. Parece que está tudo escrito em letra maiúscula. Então, a letra maiúscula tem que ficar evidente onde que cabe letra maiúscula, né? No início da oração, um nome específico. Então, diferencia a letra maiúscula da minúscula para deixar isso claro para o examinador, tá bom? Ok. Você já melhorou a letra, está melhor do que a primeira redação, então muito bom, evoluiu nisso. Eu fiz com mais calma agora a letra, principalmente na hora de passar ali a limpo. Inclusive, eu até acho que eu errei umas 3, 4 vezes, porque eu estava tentando já melhorar a caligrafia. Isso. Eu vou tentar caprichar mais nessa parte que você falou da letra maiúscula e minúscula. Aqui você errou e fez um traço, tá correto, é isso aqui mesmo que você tem que fazer, tá? Então é desse jeito aqui mesmo. Respeitou a margem, né? Então tá bem legal o espaçamento aqui do parágrafo também tá legal, tá? Então, aqui, ó, o segundo parágrafo só ficou meio confuso. Embora não seja aceitável a troca do revestimento, o acréscimo devido à utilização da nova jazida deve ser aceito, pois a distância percorrida aumentará. Aí aqui você fala, o valor da distância média de transporte aumentará também, e com base nesse valor que se estima o custo de transporte de uma jazida. Ficou esquisito o que você escreveu aqui. O DMT é a distância média de transporte, aumenta. Por consequência, por ter o maior DMT, o custo é maior, porque o caminhão vai percorrer mais distância, vai consumir mais combustível. Então, você tinha que desencadear, né, um roteiro nesse sentido. Faltou uma coerência de ideias, né? Isso. Próximo parágrafo. Conforme a distância aumentou,
o prazo para a execução do aterro de toda a rodovia será drasticamente afetada. Olha, usar essa palavra drasticamente afetada é complicado, tá? Porque, como eu disse, poderia ter mudança de jazidas sem que sequer houvesse uma necessidade de dilação do prazo. E eu hoje, como visão de fiscal, eu ainda digo mais. A depender da forma como isso que é conversado, eu ainda sugiro uma sanção contra a empreiteira, porque, como eu já te exemplifiquei, falei, olha, por que você não trouxe previsibilidade disso? A jazida estava acabando, a jazida era sua responsabilidade, por que você não trouxe previsibilidade disso para a gente já antecipar os estudos até o processo de licenciamento ambiental para autorização de uma nova jazida? Falta de Então, por isso, planejamento, né? então, assim, cuidado com as palavras drasticamente, deve, imposição, porque a gente tem um conceito de múltiplas visões. Então, aqui, como você viu a resposta padrão, você já tinha o entendimento do examinador, mas na sua prova oficial você não sabe. Às vezes você vai estar defendendo a sua ideia, que é diferente do examinador, e aí você vai usar essas palavras que trazem uma intensidade, uma imposição, e aí vai discordar do examinador e ele pode entender isso mal. Entendeu o que eu quis dizer? Sim. O fato de você ter feito parecido com a resposta padrão tá ok, mas pode não acontecer isso na sua prova. E como eu disse, não é porque está diferente que vai estar errado. Eu trouxe outras visões aqui. Mas em nenhum momento também eu disse, olha, deve aplicar uma sanção contra a empreiteira, porque Poderia aplicar a esse sanção. não deveria, ó, poderia Isso, poderia aplicar a aplicar, sanção. visto que por causa de uma falta de planejamento da empreiteira, isso trouxe para nós um atraso do cronograma, ok? Ok. Continuando aqui, então, A portanto, conclusão, só essa conclusão foi a parte que eu tive mais dificuldade, que eu te falei que foi o item 4 ali. no lugar do portanto, coloca por fim, Por fim, tá? Eu não sou professor de português para explicar, mas o portanto parece que você pega a ideia do parágrafo anterior e coloca um resultado da ideia que você expôs no parágrafo anterior. Ó, é tipo assim, ó, visto isso que eu disse, portanto, isso deve ser daquela maneira. Eu não sei se eu fui claro, mas eu acho que no último parágrafo você pode só colocar lá por fim, porque entendi. você tá colocando um encerramento. O portanto traz uma ideia amarrada na ideia anterior. O por fim você fala, ó, aqui acaba. Por fim, e manda a resposta. Entendeu? Beleza. Aham. Olha aqui do seu último parágrafo. Portanto, para a execução do contrato de maneira justa e conforme a lei, o contrato deveria ser aditivado. Ó, tira essa palavra deveria, tá? Aham. Ou seja, mudanças contratuais justificadas por ter sido necessária a utilização de uma nova jazida. Se não for feito o aditivo, caracterizaria irregularidade no contrato. Veja só, assim, mais uma vez, tente pegar as palavras das perguntas. Na pergunta, deixa eu aqui ampliar aqui para você. Vou jogar aqui na tela. Ó, na pergunta, tá aqui, ó. No que diz respeito ao contrato, qual o procedimento para o adequado atendimento do pleito? E aí, no último parágrafo, você poderia falar assim, ó, por fim, o procedimento adequado para atendimento dos pleitos e responde. Pega a pergunta e joga dentro do seu parágrafo com as mesmas palavras, para não deixar nenhuma dúvida para o examinador que você está respondendo aquele item. Então, por fim, vírgula, o procedimento adequado para atendimento dos pleitos cabíveis é o termo aditivo, visto que alteração de valores enseja alteração do contrato. Então, o instrumento adequado é termo aditivo. O caso da dilação do prazo também é termo aditivo, depende, é bom dizer que tem dilação do prazo que não cabe termo aditivo, tá? Mas
Isso aí a gente não, é que não é uma aula de licitação, né? A gente só está expondo as ideias da redação. No reta final lá, a gente fala disso. Beleza? Beleza. Aí o que acontece? Esse vídeo vai ficar salvo, né, para você e outras pessoas quiserem assistir novamente. Eu acho que até para você vale a pena. Às vezes vai esquecendo, né, das informações, Sim, é bom mas dar uma olhada. melhorou muito da primeira redação, né? Você pode ver aqui que melhorou muito. Eu vou te dar outra sugestão de tema agora. Eu queria que, a partir de agora, você tentasse consultar menos para fazer a redação. Continue consultando, mas não tanto como foi nessa daqui, né? Essa daqui, como você não tinha aula de licitação ainda, né, realmente foi um desafio, mas vai tentando, salvo se pegar um tema que realmente você não tem nenhum tipo de domínio, aí não tem jeito, não tem como correr, mas vai se forçando a consultar menos. Escreve uma redação, saiu bem ruim, não tem problema, deixa ela de lado, tenta outra consultando, mas a primeira, tenta, no máximo, não consultar e depois parte para outra consultando, para aí você ir treinando, porque se você não forçar, isso vai criar um ponto fraco muito grande, porque no dia da prova você não vai conseguir consultar, você vai estar dependente da consulta, então vai Sim. controlando isso, tá? Então era isso que a gente tinha. Eu queria que você me passasse a tabelinha, como é que está o seu novo planejamento que você mudou, né? Para saber como é que está a evolução. Do mais é isso aí, vai seguir no plano que vai dar certo. Agora tem um reta final também, essa semana a gente entra com mais aulas, então tem muita coisa aí para vir por aí, viu? Vai fazendo questões também e tô otimista, a redação tá ficando boa, né? Tem muita gente que não tá fazendo esse trabalho que você tá fazendo. É, Agora é eu vou só melhorar. tentar, eu vou tentar até fazer algumas extras no meio da semana também, se quando eu tiver um tempo, pelo menos desenvolver alguma coisa, nem que seja uma redação, mas algumas perguntas, responder de algumas outras provas antigas. Eu diria até uma coisa, ô Matheus. Pega a primeira redação de rodovias, tenta fazer ela de novo sem nenhum tipo de consulta. Tá, joia? Repete ela, porque assim, o conhecimento que você vai usar vai servir de revisão, né? Então você pode até pegar para conferir você mesmo, né? A sua redação com a anterior para você ver o que você fez de diferente, só para você conferir, tá bom? Beleza. Do mais, tem dúvida, dificuldade na organização? Tem alguma coisa aí que a gente pode melhorar? Eu acho que é isso mesmo. Eu assisti às aulas já que a gente teve no reta final, respondi aquele questionário que você deixou da A lista, Qualix. né? Uhum, foram 41 questões, eu acho, se não me engano. Um bom material ali, aquelas questões ali, dá para sentir o nível. Não é tão difícil, mas tem que ficar atento a algumas questõezinhas ali que tá pegando ainda. Na hora que você fez, você acertou muitas. Teve das 41, É. 37. Acertou 37? 37. E eu É, corrigi elas depois. mas também com um professor bom faz milagre mesmo, né? É, igual, aquele detalhe do fiscal técnico e o administrativo, eu nunca tinha visto aquela parte dos prazos também, 5, aí tinha 10, não, 15, 25, 35 e 60, não é isso? É. Da contratação integrada, aqueles prazos lá eu sempre errava. Depois você falou, não, só vai somando. Eu falei, poxa, como é que pode uma coisa tão simples, mas entra na nossa cabeça só por alguém mostrar a luz pra gente Mas, ali. mas quando tem pessoas que te mostram o caminho, tudo fica mais fácil mesmo, né? Então Muito mais fácil. aproveite, você é privilegiado aqui, né? A gente escolheu você para te ajudar e dedique muito, porque até o dia da sua prova é luta, mas se você for aprovado nesse concurso, você está resolvido. Só se você quiser continuando a estudar para outro concurso, mas Falta pouco mais de 30 dias aí. Botar firme agora esse último mês. é isso daí. Mas a rotina tá normal, né? Tá tendo lazer, tá tendo, né, um pouquinho de academia, como eu disse, não é para cortar, não. Sim, sim. É Eu só para regrar. tô adequando os horários certinhos ali. Lazer um pouco no final de semana.
Academia eu faço de segunda a sexta normalmente, não tô falhando não. Tá ótimo, tá ótimo. Matheus, então é isso. Eu vou ficar por aqui, né? Conte com a CNE e vai seguindo o plano, tá? Não tenta Beleza. complicar as coisas não, tá bom? Só uma dúvida, o próximo tema da redação, Eu vou organizá-lo melhor, porque eu vou amarrar o beleza, tema com o, as aulas dessa semana, né? Para a gente ter entendi, um, um trabalho aqui bem coordenado, né? Então entendi. eu vou amarrar e eu vou encontrar um tema, eu vou ter que encontrar uma questão, né? E essa questão aí eu vou te mandar por WhatsApp e aí depois você pratica. Tá, joia. Agora, nada impede também de você quiser fazer questão extra, né? Faz sua redação extra aí, pode ir encontrando temas também por aí, tá? Beleza, vou correr atrás. Então é isso, Matheus. Muito obrigado. Boa noite. Não sei se você vai continuar estudando, espero que não, porque amanhã cedo tem mais, né? Eu já tô indo também dormir, que eu gosto de acordar bem cedinho para estudar Não, então tá joia. Vai lá dormir, que noite bem dormida também faz muita diferença. bastante. Tá, joia? Valeu, Obrigado mais uma vez. obrigado. Até mais. Tchau. Até mais, tchau.